Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início agora à aula do 7º ano de Geografia, que vem com uma temática super bacana, território brasileiro, mudanças e permanências. Nós estamos aqui com a professora Andréia Cardoso. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. A professora Andréia Cardoso compõe a equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC. Está aqui com a gente hoje para fazer essa aula de Geografia. Então, só para a gente entender, né, um pouquinho a dinâmica da aula, eu vou pedir para passar para o próximo slide. Então, aí nós temos a temática da nossa aula, né, território brasileiro, mudanças e permanências da disciplina de Geografia. Então, vamos aí para a apresentação da equipe curricular de Geografia, vai aparecer na tela aí para vocês. A professora Andréia, que está aqui com a gente, a professora Mariana, que vai aparecer em um momento em um vídeo super bacana, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, que também nos acompanha. Então, agora, nós vamos para a apresentação aí das habilidades e o que será trabalhado. Então, o que vamos trabalhar? Vai aparecer aí para vocês na tela a habilidade do currículo paulista que nós vamos discutir nessa aula, que é identificar, em registros históricos geográficos, as formas de organização político-administrativa do Brasil em diferentes tempos e relacionar com a criação do Estado de São Paulo. Né? Lembrando aí que ela também mobiliza outras habilidades previstas do currículo. Para essa aula, nós vamos trabalhar com a unidade temática o sujeito e seu lugar no mundo, e o objetivo de conhecimento é ideias e concepções sobre a formação do território. Tá ok? Então, nós vamos dar início à nossa aula aqui com a professora Andréia Cardoso. Obrigada, professora Milene. Obrigada também aos colegas da equipe curricular de Geografia. Né? Nós estamos pensando todas essas aulas para o ensino fundamental e também para o ensino médio de forma colaborativa. Então, vocês vão ver a equipe aqui nas próximas semanas, conversando com vocês sobre vários temas que já foram abordados na sua escola, com o seu professor, sua professora, né? E a gente está aqui hoje para aprofundar um pouquinho esse diálogo, né? O tema território brasileiro, né, mudanças e permanências, é um tema muito importante, vai acompanhar vocês durante todo o 7º ano, em vários momentos, no decorrer do ensino fundamental e no ensino médio, vocês vão voltar a essa temática, cada vez de forma mais aprofundada, né, tendo a oportunidade de estudar diversas características, dinâmicas e processos do território brasileiro. Essa aula hoje, ela tem como objetivo, né, a gente vai trabalhar um pouquinho as unidades federativas, né, e a questão do Distrito Federal, as transformações políticas administrativas desse território, e a gente vai usar bastante essa questão da leitura de mapas, né, o quanto é importante vocês terem contato cada vez mais com a linguagem cartográfica, né, e toda a riqueza de informações, dados que essa linguagem, junto com a geografia, pode trazer para vocês. Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto, né, na escola que o Brasil ele é composto por 26 unidades federativas, que nós conhecemos como estados. Né? Tá na tela para vocês acompanharem um pouquinho da nossa fala, tá bom? Então, além das 26 unidades federativas dos estados, nós também temos o Distrito Federal, que é onde fica a capital do nosso país, que é Brasília. Né? Mas nem sempre o Brasil foi assim. Né? Desde o processo de ocupação desse território por diferentes povos, né, até os dias de hoje, muitas mudanças aconteceram. Né? E é importante a gente estudar essas mudanças para compreender, né, a configuração atual do nosso território. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho com a professora Milene, que vai fazer uma rápida contextualização do papel dos europeus nesse processo de colonização. Obrigada, professora. Então, lembrando,
Aí que, com a chegada dos portugueses no século XVI, né, em 1500, nós vamos ter aí uma outra configuração do território, ou seja, o território não era dividido da forma como foi exposto no mapa anteriormente. Então, antes um pouquinho da chegada dos portugueses, foi feito um tratado que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas. O que é isso? Foi, né, a América do Sul, ela foi dividida em duas Américas, a América Portuguesa e a América Espanhola. E para isso foi feita uma linha imaginária, né, lógico, e essa linha imaginária, ela dividiu a América nesses dois momentos, em América Espanhola e América Portuguesa. Nós, né, compomos aí a América Portuguesa, e o importante é que anteriormente à chegada dos portugueses já tinha alguém que morava aqui, né, que eram os índios. E esses índios, eles já tinham técnicas modernas de fabricação de diversos itens, como cerâmica, né? Inclusive, até, professora, foi um tema discutido na nossa aula da segunda série do ensino médio. Olha que legal, né? Quando a gente vê que as habilidades, os conteúdos, eles se conversam. Vocês aí, alunos do 7º ano, estão tendo contato com a disciplina, com esse momento, e vão retomar lá na segunda série do ensino médio. Então, só relembrando que a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né, especificamente em 1500, ele é datada do século XVI. Muito bom. Como a professora Milene mencionou, esse tema também ele é tratado por outro componente, que é o componente de história, né? Então, vocês também vão ter oportunidade, né, de conversar com o professor desse componente e aprofundar as pesquisas, os estudos sobre esse tratado citado e tantos outros acontecimentos do processo de colonização do nosso território brasileiro, né? É importante a gente destacar que o território brasileiro ele começou a ser ocupado, né, e colonizado pelo litoral, né? Então, se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, nós temos por volta de 1532, a fundação da Vila de São Vicente, né? Com o passar do tempo, esse processo de ocupação do estado de São Paulo e do território brasileiro foi se expandindo para o interior, né? Então, ou seja, gradativamente, né, a ocupação do território foi acontecendo, novas vilas, novos centros urbanos, né, novas cidades foram surgindo, né, se formando e constituindo, né, o nosso território e acontecendo, né, paralelamente à formação do povo brasileiro, né? Então, demorou até mais ou menos o século XX para a gente ter uma configuração com a mais próxima do que nós conhecemos hoje, né, do território brasileiro. Agora eu passo a palavra para a professora Milene. Muito bem, professor. É muito importante a gente compreender o processo histórico para a gente entender qual é a configuração atual do nosso território. Quando a gente vai olhar alguma coisa, né, nesse momento que está acontecendo agora, a gente precisa entender esse processo histórico. Então, agora nós vamos para um vídeo da professora Mariana, que também compõe a equipe curricular de Geografia, que ela preparou com todo amor e carinho para vocês. A professora Mariana, ela é super dedicada nas produções, né? Olha, ela tem aí grande chance de concorrer ao Oscar. Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o território brasileiro e a sua organização político-administrativa. Vamos lá?
vocês já devem saber, nós moramos em uma república federativa chamada Brasil. Isso significa algumas coisas. A primeira delas é que esse país é governado por uma pessoa escolhida pelo povo através do voto. Ou seja, vivemos em uma república. O governante do Brasil é chamado presidente e é eleito a cada 4 anos. Além disso, o Brasil é uma federação. Isso significa que ele é formado pela união de territórios que têm certa autonomia. No Brasil, esses territórios são 27 no total, 26 estados, mais o Distrito Federal. Cada um deles tem o seu próprio governante e algumas leis particulares. Como vocês podem ver, o Brasil é formado por muitos estados. Para compreender melhor esse território e pensar políticas públicas, um importante instituto definiu uma divisão regional para o Brasil. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, definiu 5 macro-regiões brasileiras que vocês já devem ter visto na escola. A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora, será que vocês se lembram os nomes dos estados que ficam em cada uma dessas regiões? Vou perguntar o nome de alguns e ver como vocês se saem. Preparados? Vamos lá? Começando pela região Norte. Agora, região Nordeste. Vamos agora para o interior do território e ver a região Centro-Oeste. Vamos ver agora a região Sudeste, que é onde nós estamos. Finalmente, região Sul. É isso. Espero que vocês tenham se saído bem. Espero também que tenham gostado dessa rápida retomada sobre o território brasileiro. Boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Estamos de volta com o vídeo aí da professora Mariana. Muito bacana, né, gente, essa retomada. Legal que a Mariana fez esse passeio, né, pelo território brasileiro, e isso fortalece aí alguns conceitos que vocês já aprenderam. Então, o que é bacana nesse momento? Quando você está assistindo uma aula e você tem alguma dúvida ou algum ponto de atenção, alguma coisa aqui que é comentada e que você às vezes não sabe o significado, anota no seu caderno, aproveita o momento para fazer uma pesquisa ou até mesmo tirar dúvida com o pai, a mãe, vó, avô, tio, né? Lembrando quem está na sua casa, né? Para sair de casa, né, professora? Isso mesmo. Pesquisar nos livros didáticos, na internet, né? Exatamente, aproveitar esse momento para isso. Só relembrando aqui que o nosso chat está aberto e ele é um momento muito bacana. Então, alunos, vamos usar esse chat de maneira consciente. Vamos colocar o que realmente é pertinente à disciplina, vamos colocar aí dúvidas, contribuições, né? Esse é um momento tão bacana para a gente trocar informações, então vamos usar esse momento com consciência. Então, vamos lembrar que o chat é para ser usado com consciência. Cuidado com o que a gente escreve lá. Vamos lá, professora? Vamos. Também gostaria de agradecer a professora Mariana, né, que trouxe a sua contribuição para esse plano de aula, trouxe o vídeo, né, com toda essa retomada, né, e é importante, a gente, né, destaco aqui a fala da professora Milene, do quanto é importante vocês pesquisarem, né, um pouco mais sobre cada uma dessas regiões, né, a partir dos aspectos, né, da sua própria formação, da sua história, né, das suas características atuais com relação à economia, à sociedade, à cultura, né, os patrimônios, paisagens, né, o que cada uma dessas regiões, né, traz significativamente para a constituição do território nacional, né? Então, agora a gente vai colocar na tela para vocês,
né, uma retomada de que os estados estão agrupados em 5 macro-regiões definidas pelo IBGE. No 7º ano, né, a partir do 7º ano, cada vez mais vocês vão ouvir falar das pesquisas, dos estudos desse instituto tão importante, né, para a geografia e para outras áreas do conhecimento aqui no Brasil. Então, quais são esses estados? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, o processo, o assunto que a gente entra agora é o processo de regionalização. E é importante a gente destacar que esse processo é uma construção humana e envolve muitos aspectos, né, comuns ao Estado, né? Então, o que a gente vai considerar nessa construção? As características físicas, urbanas, econômicas, entre outras, né? Por isso que a regionalização ela pode passar por alterações, e o caso das regiões brasileiras não é diferente. Então, agora a gente tem aí uma atividade, né? Eu peço que, por favor, passe o próximo slide. Mais um, por favor. Isso. Então, agora a professora Milene vai falar um pouquinho sobre estes mapas que vocês vão observar nos próximos instantes. Muito bem. Então, eu vou pedir para que coloquem aí essa sequência de slides para a gente poder fazer uma observação. Olha que bacana. Nós temos o Brasil aí, né, o território brasileiro, em 4 momentos. O primeiro em 1940, o primeiro em 1940, depois 1945, 1960 e 2010. Se nós fizermos uma rápida observação, a gente já consegue ver algumas mudanças aí, fazendo um comparativo desses 4 mapas. Então, olha que bacana. Essa tela vai ficar para vocês durante 5 minutos. E o que é bacana? Nós vamos ter aí 3 questionamentos. Então, esses questionamentos eles podem ser compartilhados com a gente através do chat. Ou seja, você pode colocar a sua resposta lá no chat, que na volta nós vamos fazer a leitura. Então, vamos ver quais são as perguntas. A primeira pergunta é: em qual ano os estados foram agrupados em 7 regiões? Então, vocês vão observar essa sequência de 4 mapas e vão observar qual o ano em que nós temos uma configuração do Brasil com 7 regiões. O próximo questionamento é: o estado de São Paulo já fez parte de quais regiões? Será que sempre foi a região sudeste que nós estamos, né, que nós nos encontramos hoje? Será que já teve alguma alteração? Olha que pergunta bacana aí. E depois, quais estados brasileiros não existiam em 1940? Então, aparentemente, essa configuração que nós temos atual de estados, ela nem sempre foi assim. Né? Nós tínhamos, será que estados que eram maiores, outro que, né? Como será que era esse momento? Então, essa atividade é observando essa sequência de mapas. Então, vocês vão ter aí 5 minutinhos para a realização, e quando nós tivermos o retorno, aí nós vamos fazer algumas leituras de algumas contribuições. Então, utilizem o chat aí para dividir com a gente o que você observou e até mesmo colocar algum questionamento, caso você tenha dúvida. Nós vamos 5 minutinhos e já voltamos.
Estamos de volta. E aí? Nós temos aí 3 questionamentos. Será que vocês aceitaram? Nós vamos fazer agora uma devolutiva. Então, quem fez uma anotação no caderno, né, ou respondeu oralmente, fique atento agora que nós vamos dar as respostas. Então, eu e a professora Andréia, nós vamos fazer uma dinâmica. Eu faço a pergunta, a professora Andréia dá a resposta e a gente vai fazendo aí um diálogo sobre esse momento. Então, lembrando que vocês fizeram a observação aí desses 4 mapas, datados de 1940, 1945, 1960 e 2010, que aí é a última configuração. Então, vamos lá, professora. Uma das perguntas era, em qual ano os estados foram agrupados em 7 regiões? Isso. Então, eu peço à direção que volte a imagem, né, para que os nossos estudantes e professores possam acompanhar as nossas respostas. Então, para essa primeira pergunta, a resposta correta é o ano de 1945. É quando os estados foram agrupados nas regiões Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. É importante a gente destacar que essa sequência de mapas também está presente no material do aluno do programa São Paulo Faz Escola e muitos de vocês já devem ter trabalhado, né, nas aulas presenciais na sua escola. Então, só para lembrar que 1945 é a resposta correta para a questão 1. Então, se você respondeu aí, né, pode cantar vitória. E vamos para o próximo questionamento, que é: o estado de São Paulo já fez parte de quais regiões? Né? O estado que nós moramos, ele já fez parte de quais regiões, professora? Vamos lá, professora Milene, mais uma vez a imagem para vocês, né, fazerem essa leitura junto conosco. O estado de São Paulo já fez parte das regiões Sul e Sudeste. Na região Sudeste, a partir de 1970. Fica o convite para vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso, né, e a importância da Constituição, né, de São Paulo para a região Sudeste. Muito bem. Então, agora nós vamos para o nosso último questionamento aqui. Quais estados brasileiros não existiam em 1940? Será que teve alguma mudança aí de 1940 para o atual, professora? Sim, teve sim. Olha, a imagem, né, eu observei aqui, né, eu tenho 2 contribuições, Amapá e Mato Grosso do Sul. E você, professora Milene, quais as suas observações com relação a essa resposta? A gente consegue observar aí também a questão do Acre, né, que até então ele não aparece, e nós estamos tendo aqui algumas contribuições no chat. Eu estou observando aqui que tem alguns alunos, um aluno inclusive colocou Tocantins. Tocantins? E aparece, está correto, é isso mesmo. Então aí tem um outro aluno que citou Tocantins. Alguns alunos colocaram aqui também o estado de Pernambuco. Acho que nesse momento não. Não, Pernambuco não, gente. Mas quem colocou Tocantins aí está corretíssimo, né, professora? Isso, exatamente. Então é importante aí relembrar essas mudanças, né, de regionalização, como a professora Andréia colocou. Provavelmente vocês já viram em algum momento na escola, né, esse conjunto de mapas, e é sempre importante relembrar essa configuração, esse histórico do nosso território. Só fazendo um complemento, professora Milene, é importante a gente estudar essas configurações do território brasileiro, porque isso influencia diretamente, né, a formação, a elaboração de políticas públicas de educação, de saúde, de segurança pública, a formação de cidades, né, de distritos. Então, tem outras possibilidades para a gente estudar sobre a configuração do território nacional e entender essa organização política administrativa, né, da nossa federação. Isso a gente pode conversar numa outra aula sobre essas questões. Então, agora nós vamos para a próxima atividade.
né? E que nós temos uma atividade complementar, né, professora? Com um questionamento. Vai aparecer uma perguntinha aí para vocês na tela. Será que o território brasileiro continua sofrendo mudanças? Então, agora a gente tem a oportunidade, né, de conversar um pouquinho de como a tecnologia, de como o conhecimento científico tem ajudado a gente a identificar as mudanças, né, no território, né? E a gente trouxe para vocês aqui uma reportagem para vocês assistirem. Ela é bem curtinha, então a gente pede para vocês um pouquinho de atenção, registrar no caderno as principais informações para a gente voltar ao diálogo daqui a pouquinho. Então, até já. O território brasileiro está oficialmente maior. Dados do IBGE mostram que, no papel, a área do país aumentou o equivalente ao tamanho de São Luís, a capital do Maranhão. A nova área territorial do país é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Em relação à última medição de 2002, o aumento foi de 890 quilômetros quadrados, praticamente o tamanho de São Luís, no Maranhão. As revisões no mapa brasileiro são feitas a cada 10 anos pelo IBGE. As mudanças territoriais do Brasil são resultado do uso de equipamentos mais modernos, que permitem maior precisão na hora de fazer medições. Segundo o IBGE, a adoção desse novo sistema vai diminuir os problemas de coordenadas geográficas apresentadas por alguns aparelhos de GPS, principalmente os importados. O tamanho do Brasil é cerca de metade dos 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia, o maior país do mundo, e mais de 19 milhões de vezes superior à área do Vaticano, o menor. Uma das alterações no território brasileiro é a nova área da Bahia, que incorporou a área insular do arquipélago de Abrolhos. Em Santa Catarina também teve mudanças. A área do estado conta agora com as águas internas da Baía Sul e da Baía Norte, entre o continente e a ilha de Santa Catarina. Se eu tenho toda a minha divisão territorial entre estados e municípios corretamente, à medida que a ferrovia vai passar, na arrecadação de impostos, na questão de desapropriação de terras, eu preciso ter informação precisa e acurada. O maior estado brasileiro continua sendo o Amazonas, que supera em tamanho as regiões sul e sudeste juntas. Já Sergipe está no fim da lista. É o menor estado. Voltamos, né? Então, se tiver a oportunidade de assistir essa reportagem que fala sobre as modificações no território brasileiro, né? Antes de partir para a próxima questão, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês estudantes, principalmente da Camila e do Luiz Antônio, que acertaram todas as 3 questões anteriores. Então, parabéns para vocês e muito obrigada. Então, com relação ao vídeo, né, então a gente tem uma outra questão na tela para vocês acompanharem, será que o território continua sofrendo mudanças? Essa era a nossa primeira questão. E a gente tem uma outra. Segundo a reportagem, qual foi a mudança mais recente no território brasileiro? Então, a gente vai dar para vocês aí alguns instantes para vocês relembrarem e anotarem no caderno para depois conversar um pouco mais com o professor em sala de aula. Alguns segundos.
colocamos, né? Então espero que vocês tenham feito os registros, né? E é um tema importante para conversar com o professor posteriormente, da sua escola, nas suas aulas, né? Também aqui pelo Centro de Mídias. E agora a gente vai conversar com a professora Milene. Então, professora Milene, a partir da reportagem, né? Qual é a mudança mais recente no território, né, que você observou e que você gostaria de contribuir, né, com os nossos estudantes? Então, aí durante a reportagem a gente conseguiu observar que foi feito um estudo e diante aí de uma modernização, né, a gente teve aí um aumento, né, no tamanho do território. Então, o que é importante a gente ressaltar não é que o território ele cresceu, né, senão a pessoa imagina que ele se desenvolveu, que ele foi crescendo, mas não. Isso ocorreu devido aí a modernos equipamentos. Então, hoje, atualmente no Brasil, o nosso território em 8.515.767 quilômetros quadrados. Acertei, professora? Isso mesmo, muito bom. Essa questão, né, que a professora Milene trouxe é importante porque os cálculos ficaram, as medições ficaram mais precisas, com todos os equipamentos, né, que nós conhecemos, que os institutos utilizam. Então, fica o convite para você pesquisar na internet, né, outras reportagens, textos que trazem mais informações sobre essa questão do tamanho do território, né, brasileiro. Então, acho que a nossa aula agora já está quase chegando ao fim, né, professora Milene? Sim. A gente espera conversar com vocês em um outro momento sobre esse tema, trazer outras atividades. Então, fica aqui meu muito obrigada. Nessa aula de hoje, a gente teve a oportunidade de retomar um pouquinho do processo de ocupação do território, principalmente pelos europeus, né? As unidades federativas e também alguns aspectos importantes sobre a regionalização do Brasil. Então, meu muito obrigada, espero que essa aula tenha contribuído para o aprofundamento dos conhecimentos geográficos e converse com o seu professor, né? Esclareça suas dúvidas e até a próxima aula. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aí nos assistindo, seja pelo aplicativo do Centro de Mídias ou pela TV Educação, do canal Cultura. Muito obrigada, espero que essa aula tenha enriquecido aí os conhecimentos de vocês, né? E dê um gancho aí para os próximos estudos. Tá ok? Muito obrigada e até a próxima aula.